chega. Oi. Oi! Olha só, meu bem, estou... Tá, agora acho que vai. Agora Vamos fazer acho um que episódio vai. inteiro falando que nem o Silvio Santos. Não. A Patrícia! Ih, mas eu não posso deixar aqui, eu tenho que botar do eu mesmo, André Mello. Peraí, tira esse copo. Tá, agora vai então. Pode? Sim, senhor. Pode... Tem que tirar o copo, tá? Não, pode deixar, mas vai colocando assim. Vai vir. E vai fazendo barulhinho, né? Tem que só tomar cuidado pra não evitar barulhos. Certo. Então vamos lá. Bem-vindos a mais um episódio do podcast e videocast Petit Gâteau. E quem é essa pessoa que tá aqui do meu lado, gente? Que surgiu aqui, brotou. Quem é você? Então, né? Mais conhecida como Maíra. Também conhecida como sua irmã. Ai, gente, olha... Tem outras coisas também pelas quais eu sou conhecida, mas que eu não gostaria de mencionar. Querida. Eu tô muito feliz que você está aqui hoje no meu programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que seja a primeira de muitas participações. Obrigada. E assim, vamos tentar manter o tom assim de humor, porque você, né, é toda intitulada, assim, toda uma sim. pessoa super séria. Uhum. E você vai estar aqui pra dar a sua visão, assim, né? Como o quê? Como você mesma, Andréa Mello. Eu mesma, Ou Andréa como, Mello. sei lá, uma grande psicanalista que você é. Eu mesma, Andréa Mello. Tá. Porém, eu mesma, Andréa Mello, inclui grande não, mas inclui minha profissão, né? Então, talvez eu possa dizer alguma coisa Sim, mais séria dar um e tal. tom mais... É. Só que o tema, né, vocês já estão sabendo, porque vocês estão vendo aí o nome do episódio, a gente vai falar sobre sogras. Sejam elas, sei lá, um anjo, uma entidade demoníaca. Aquele, né, já exagerando. Mas é porque, né, eu acho que é um personagem, assim, que é polêmico, né? Todo mundo tem alguma coisa pra dizer sobre a sogra. Seja coisa boa, seja coisa ruim, né? É. Então, tipo, o assunto hoje é esse, né? A gente desvendar esse ser mitológico das famílias... eu ia falar brasileiras, mas não, das famílias mundiais. De todo mundo. Então agora, me fala você, assim, pra começar. Aham. Apesar disso não ser um programa de entrevistas. Aham. Mas, tipo, você tem uma sogra atualmente. Tenho, minha sogrinha tem. E qual é a sua relação com ela? Tipo, como muito você classifica? Não, a minha sogra é maravilhosa. Eu tenho uma relação muito boa, eu acho, né? A minha relação com ela é muito boa. A dela comigo eu já não sei. Brincadeira. É muito boa a minha relação com a minha sogra. Eu me divirto muito com ela. E, enfim, a gente... Eu não sei, assim, né? Eu acho que Desde eu não sou... sempre? Não, mais ou menos. Eu acho que foi um encontro. A relação minha com a minha sogra, eu acho que a gente teve um bom encontro desde o início. Nunca foi difícil. Nunca teve um estranhamento, assim, nem na primeira vez que se conheceram? A gente tem, às vezes, algumas coisas que ela fala que eu discordo e vice-versa. Mas, assim, Como a qualquer maneira... pessoa. Como qualquer pessoa. A maneira como a gente leva isso é de um modo bom. Ela é ariana também, que nem eu. Então, assim, são duas arianas. Isso, assim, a gente nunca brigou. A gente nunca teve nenhum tipo de embate. Nem quero ter. Mas, às vezes, a gente discorda. Ela fala... quando discorda de mim, eu falo quando discordo dela. Discordo, assim, às vezes até mesmo na maneira como... Não é só opinião, né? Mas às vezes assim, você fez tal coisa que eu não gostei. Alguma coisa assim. A gente consegue dizer isso uma pra outra. E eu acho que isso é muito bom. Assim. Até porque significa que pelo menos um diálogo existe, né? Assim, vocês conversam. E aí numa conversa, como a gente discorda de amigo, enfim, a gente discorda também. Não porque é a sogra, mas porque é uma pessoa que tá ali com quem a gente tá dialogando. Agora a Lívia, minha companheira, discorda. Ela diz que eu nunca discordo da minha sogra. Ela fala que eu sempre dou razão a ela. Já aconteceu, por exemplo, de estar você e sua sogra unidas numa opinião e contrárias a Lívia? Tadinha da Lívia. Sim. Porque geralmente a pessoa fica no meio, né, entre o cônjuge, enfim, sei lá, fica no meio entre a pessoa, né, o marido, a esposa, a companheira e a mãe. Nesse caso, ela não fica no meio, né, tipo, algumas vezes ficam vocês duas de um lado e ela... Fica no seguinte sentido, eu também sou mãe.
Então a minha sogra às vezes usa isso, assim, ela pega e fala assim, Maíra, que a mãe vai me entender. E de fato eu entendo, né? Tem coisas assim que ela fala pra Lívia, que toda mãe fala, né? Coisa de mãe. Porque tudo que eu faço você acha ruim, porque eu não posso falar nada, que você sempre, não sei o que, essa mãe sempre Clássico, diz. E eu sinto isso também com o meu filho. Aí tudo que eu falo, meu filho discorda. Meu filho diz que tá errado. Tem alguma coisa que é geracional, né? Assim, dos adolescentes e crianças e tal, suporem que os adultos, né, e os mais velhos precisam se atualizar, e tem mesmo, né? As coisas não são mais assim e tal. Mas tem uma coisa também de ir contra, né? Que é O prazer que é de da ir relação contra. do filho com a mãe mesmo, assim, de ir contra não só a geração da mãe, mas a mãe, a figura da mãe. E do pai também, mas, enfim, falando da mãe. E aí eu reconheço às vezes isso, né, no que ela tá dizendo, em relação à Lívia. Então a Lívia, ela fala uma coisa, a Lívia. E às vezes ela não perdoa, assim, né? Às vezes ela vai discordar, fala, cara, pra que você tá abrindo a boca pra discordar? Fica quieta, entendeu? Só que quando é com a nossa mãe, a gente não fica quieta, né? Sim, não fica. Não fica. E o meu filho é a mesma coisa. Tudo que eu falo pra ele tá errado. Então, às vezes, a gente se alia nisso, no ser mãe, né? E aí eu vou muito a favor dela quando se trata disso. Eu tô aqui tentando fazer uma comparação comigo e com a minha sogra, mas a gente também temos uma ótima relação, mas eu acho que não acontece isso. Eu não tô lembrando de nenhuma vez em que tenha ficado, tipo, eu e ela contra o Júlio. Não lembro, assim. Mas todo o resto é exatamente o mesmo tipo de relação que você falou que você tem com a sua, assim. Tipo, é uma relação super... Gente, a família do Júlio, você conheceu? Eles são muito de boa, sabe? né? Se vocês estão ouvindo, beijos. São muito de boa, sabe? Tipo, não enche o saco. É uma relação boa dele, do Júlio, com os pais e com a família. E aí, consequentemente, minha também, sabe? Sim. Não tem aquela coisa que a gente vai falar ainda hoje aqui das características típicas, né? Do que é uma sogra considerada megera, enfim. Não tem nada disso. Com algumas outras sogras, ex-sogras, já rolou. Mas enfim, vamos deixar isso mais pro coisa. Mas atualmente, assim, não, sabe? É uma coisa assim muito de boa, muito tranquila. Cada um também na sua casa, eu acho que isso é Com muito certeza. importante. E minha sogra mora do outro lado da ponte, Rio-Niterói, do outro lado da poça. Gente. Então, por mais que ela é doida pra gente morar em Niterói. Doida. Vive falando. Mas, assim, eu acho que tem algum ponto da distância que deve ser. Até com mãe, ajudar. né? Por exemplo, tipo, Total. você sair da casa dos pais, não só da mãe, enfim, é importante. E depois esse retorno, enfim, tipo, morar perto. Sei lá, a gente... Eu, pelo menos, nunca gostei disso. Você também não. A gente já conversou muito sobre isso. Então... Se com a própria mãe já há um distanciamento, né, que é saudável, benéfico, por que a gente vai se encalacrar com a sogra também, entendeu? Pra ser uma segunda mãe ali que venha com o pacote completo, né? Tipo, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Até quando a nossa mãe faleceu, a minha sogra, em algumas conversas, né, assim, eu falei, não tenho mais mãe, não sei o quê. Ela falou, não, eu sou sua mãe agora, não sei o que. Ela se colocou nesse lugar em alguns momentos. E aí, só que ela, recentemente, ela começou recentemente nada também, isso sempre aconteceu, dela fazer críticas, né, a mim, ao meu cabelo, a roupa. Gente. Entendeu? E aí eu falei assim, caraca, sogra, tu virou minha mãe mesmo, né? Agora sim eu tô me sentindo sua filha, porque você criticando meu cabelo, criticando a minha roupa. E, enfim, ela pegou, né, isso pra ela também, esse lado da maternidade aí. Mas me sinto também, assim, acolhida nesse sentido. Por que todo mundo fala de sogra? Assim, da onde vem isso? Você sabe, tipo, por quê? Né, assim, por que é a sogra e não o sogro? Beleza, né? A gente já sabe o motivo. Mas, por quê, né? Assim, por quê? E obviamente que tem um fundo de verdade, senão as pessoas não falariam. Por quê? Né, que a sogra também se coloca nesse lugar da crítica e do controle, de uma certa forma, do relacionamento ali do filho. Eu não sei se tem um pouco de machismo nisso, né, também. Deve ter. Tem. De construção social, né, também.
Da relação, eu acho, também, da mãe com o filho, né? Se a gente for pensar pela psicanálise mais clássica ali, Freud e tal, se a gente pensar pelo Édipo, né? Não vou Chique. ficar falando disso, não. Ah, mas um pouquinho. Não, acho que nesse sentido, né? O filho ser ali pra mãe algum. Eu vou falar bem de forma bem Tá, simples, bem, tá? bem Não grosseira. não vou ficar teorizando, não. Tá. Mas tem alguma coisa ali da relação da mãe com o filho, o homem, né? Que pra psicanálise freudiana, mais clássica, tem a ver com alguma coisa ali da castração da mãe, né? Daquilo que ela não tem no próprio corpo, que ela encontra ali no filho, né? De uma certa realização ali, eu tenho, né? Esse filho. Então, acho que isso, de alguma forma, quando chega uma outra mulher, né? E Ou um tira homem. esse filho, ou homem, e tira esse filho, né? Aquilo que era dela, né? E aí esquece essa questão mais fálica da psicanálise e tudo mais. Se você pensar mesmo para uma mulher. E aí pensando não só na relação mãe-filho, mas mãe-filha também, né? O filho é um produto da mulher, né? O filho sai da barriga da mulher como um produto, muitas vezes, dela. Subjetivamente, né? Assim, ela pode encarar o filho como um produto do corpo dela. Sim. E aí dá uma estreita, né? Eu acho que um laço ali de considerar aquele filho como alguma coisa que a pertence. Sim. E aí chega uma outra pessoa e diz, não, peraí, vem cá, né? Acho que tem a ver também pra gente se relacionar, pra gente poder casar, sair de casa, tá com uma outra pessoa. A gente precisa, de alguma forma, se distanciar dos pais. Então, quando aparece esse terceiro, né, esse alguém que vai, talvez, fazer com que o meu filho saia de casa, né, se distancie minimamente ali de mim, a mãe e o pai, né, podem sentir isso como uma competição, né? Não posso deixar essa pessoa se aproximar tanto, porque é uma ameaça ali pra minha relação com o meu Sim. filho. Vai entrar um terceiro. Sim. Enfim, acho que tem mil coisas, né, que a gente pode pensar por aí, mas acho que tem também um pouco do machismo, assim, né? Sim. Disso que a mulher, né, como alguma coisa. Tem a expressão língua de sogra, né? Alguma coisa assim da mulher como fofoqueira, ou que tem uma língua, uma víbora, né? Uma cobra. Ela é Enfim, venenosa, ela tem venenosa. alguma coisa pra dizer e a coisa que ela tem a dizer é uma crítica, um negócio ruim. E também, né, tipo, a gente vai propagando esse mito aí, enfim, tipo, sempre... Quantas comédias românticas que a vilã é a sogra, até mesmo, sei lá, tipo... Sabe uma coisa que é engraçada, que me vem agora na cabeça, que eu fui falar de vilã, de coisa? E aí me veio na cabeça a madrasta da Cinderela. Em francês, que não é bem sogra, né? Ela é madrasta. Quer dizer, não é sogra, é a madrasta. É a esposa do pai. Mas em francês, você sabe que é a mesma palavra para sogra e madrasta? E é engraçado. Qual é a palavra? Uma vez eu pesquisei a origem e eu esqueci. Eu deveria ter pesquisado pra falar aqui, mas é que me veio agora isso na cabeça. E a palavra é belle-mère. E literalmente é bela mãe. Bela mãe, bonito. A belle família, a bela família é sempre a família do cônjuge. Então a sogra é a belle-mère, o sogro é o beau-père, o cunhado é o beau-frère, seria o belo irmão, a cunhada é a belle-sœur, é a bela irmã. E da mulher é feia? Hã? Não, é simplesmente Feia mer. Feia mer. Feia mer. Pode ser, eu sei, depende. Mas é engraçado isso, né? De a gente ter a mesma palavra pra madrasta e pra sogra. E aí eu fiz esse link porque eu ia falar justamente de como a sogra é pintada aí, né? Nos filmes e tudo. E como a vilã. E aí eu pensei na palavra belle-mère, que é a madrasta, né? E no caso da madrasta da Cinderela. Então a gente vai propagando também, né? Esse mito que, tipo... tem aí um fundo de verdade por conta disso, né? De ser a segunda mãe, e é aquela que vai criticar, e a gente sabe a origem disso, por conta da psicanálise também, né? Tipo, quem é essa pessoa aí, essa a outra que... é como uma outra mulher, né? É sempre assim, a outra mulher é sempre alguém muito ameaçador. É. Em todas as mitologias da outra mulher, a madrasta, Sim. a sogra,
né? A amante. A amante, né? A irmã gêmea má, Sim. né? Então tem sempre uma É a outra rivalidade mulher. feminina, gente, que a gente continua aí propagando. Gente, esse episódio de hoje tá tá chique, profundo, tá né? profundo. E aí eu pensei na Afrodite, né? Aham. Que na mitologia ela não aprovava, né? Eu ia falar Cupido. Cupido é o Cupido, É o mas o Cupido Cupido. é romano. Eros. Eros e a Psique, né? E a Psique. Uhum. Que era humana, não era isso? Ela é humana. Ai, eu não me lembro desse E mito. aí a Afrodite, ela tem ciúme, né? Porque, tipo, ela é a deusa da beleza e essa mulher humana, né, não é uma deusa e também é tão bela quanto, tipo, que porra é essa? Aham. Então, todo mundo começa a falar da beleza da Psique, que na verdade se fala psirri, em grego. É aquele, né, que aproveita só pra Jogar uma informação assim, aleatória. aleatória erudita, pra dizer que eu sou uma pessoa muito... Muito pra me firmar lindo. como uma pessoa muito conceitual e que debate sobre a guerra da E Iugoslávia. fala sobre todos os assuntos com propriedade. Exatamente. E que fala com essa voz pra poder... Mas enfim, então pra gente ver há quantos e quantos anos existe isso. Então assim, realmente é uma coisa que agora a gente não vai mudar isso. É um mito que continua se propagando e tutupão. Esse mito é super bonito. Engraçado que eu não me Do Eros lembro. sim. Eu não me lembro direito, mas eu lembro, assim, porque eu fiz um trabalho sobre ele muitos anos atrás na faculdade. Não vou Chique. falar quantos anos, pra não falar da minha idade. Mas há muitos anos atrás eu fiz um trabalho sobre Eros e Psique, justamente isso, assim, tem alguma... Eu não sei, não lembro se ela jogou a Afrodite a Afrodite jogou Psique num lugar, num inferno. Jogou no inferno. E Eros foi até ela. Joga no inferno. Tem toda uma jornada de Eros em busca da Psique. Do Orfeu também, né? Que ele vai buscar a... Gente, a gente é muito culto, Maria. Nossa. Ele vai buscar Eurídice Eu lembro também. da gente lá em Madureira. Você, o que eu tô fazendo aqui? Eu falo francês. Não, vamos... Um pequeno parêntese dessa história, que essa é a graça também de gravar com você, que é minha irmã. Gente, teve uma vez... Tem nada a ver com sogra. Tem nada a ver com sogra. Pra vocês verem quanto que a gente é pedante, inclusive. É mesmo, a gente foi... Eu não vou citar nomes, tá? Mas a gente foi numa boate LGBT, que é inclusive na época era só LGBT. Levada por uma amiga nossa, Aninha, que a gente inclusive tava... Meu Deus, a Aninha. Tá até aqui a conversa dela aberta, que a gente ia até ver a Aninha, que ela é minha vizinha. Aninha começou a falar pra gente, não, a gente tem que ir nessa boate, que não sei o quê, porque ela é muito maneira, a boate é muito legal. E assim, gente, aí eu vou confessar todo o meu preconceito do mundo, mas foda-se. Mas eu falei pra ela, Aninha, a boate é em Madureira, Aninha. Você tem certeza? E pra quem não conhece, Madureira é um bairro da zona norte, né, do Rio de Janeiro. É um bairro, né, pobre, assim. Mas assim, isso não é desculpa, tá? Não, e não é desculpa, porque a gente frequentava aquela boate em Campinho. Exatamente. Que era uma boate super legal. A gente vendia ouro em Madureira. Para de coisar a história, porque não vai ter como contar tudo. Tá bom. Vamos focar aqui. Depois eu conto a história de vender ouro em Madureira. Depois eu conto essa história. Porque a gente vai pra Madureira na boate, a gente chama Madureira pra vender ouro. Gente, eu ia pra Madureira com a minha avó na loja do baú da casa própria, pra poder ela trocar lá os carnês dela por um monte de cacareco. Mas enfim, passados. Nossa, eu me perdi. Fomos pra Madureira numa boate LGBTQ, levados por Aninha, essa nossa amiga que talvez a gente até veja ela hoje. E aí, gente, a boate, cara, era muito ruim. E pra vocês não pensarem que eu sou uma pessoa extremamente preconceituosa, acabei de dizer, a gente ia pra outra boate que era em Campinho, que era um bairro vizinho a Madureira, e a boate era ótima, assim, a gente vivia indo lá, a gente amava, né? Mas tinha tudo que é tipo de gente ali, era tudo que é tipo de né? gente. Acho que pra entrar na boate era, sei lá, R$2, assim. Era uma um negócio coisa assim. Muito barata, então tinha tudo ali, tudo, né? assim. Todo tipo de gente, bem democrática. Ai, gente, enfim, foda-se, me taxem de preconceituoso, mas a gente... Tô me sentindo Odete Reutemann, que ela fala... Muito Odete. Feia, esperando uns ônibus caquete. Enfim, gente, a boate de pessoas muito feias. E aí... E não era porque é em Madureira, tá? Eu faço questão de deixar isso bem claro. E aí, teve uma hora... Porque lá no outra não era, não. E assim, era uma putaria, gente. Era uma putaria. Tinha a Gogo Girl lá, tipo... trepando, fazendo sexo explícito, assim, não era... Eu tô exagerando, mas assim, sabe? Uma coisa assim, muito uma putaria. E aí eu lembro... E a nossa amiga lá. Nossa amiga muito feliz.
E aí eu lembro, eu tenho essa cena, assim, esse flash na minha Essa cena vida, marcou minha vida. que é uma multidão em torno de um queijo. Sabe aqueles queijos que ficava a pessoa dançando ali? Essa dançarina dançando, esfregando a buceta na cara de todo mundo. A multidão assim em volta. Pode falar assim, palavrão? Não, não pode. né? Tá. E aí eu e Maíra, assim, a gente no meio daquela multidão. E aí a cena que eu tenho na minha cabeça é assim, de eu olhar pra cara dela. A gente se olhar sério no meio daquela multidão que tava lá. E eu lembro de falar essas palavras pra minha irmã. Eu falei assim, Maíra, o que a gente tá fazendo aqui? Eu falo francês, você fala alemão. O que a gente tá fazendo aqui, cara? E aí, era nada a ver, mas era só pra... E a gente começou a rir, enfim, e ficou. Até que depois, no final da noite... Eruditos. Mega eruditos, numa boate em Madureira. Uhum. Tudo isso porque, sei lá, o que a gente tava falando, gente? Não Me lembro. perdi completamente. Não lembro, você falou alguma coisa desse mesmo nível, assim, de... Tá, que eu comecei... Você falou do Eros da psique. Que eu quero mostrar, não sei como sou erudito. E aí eu me lembrei do mito de Orfeu, que também vai pegar Eurídice lá no submundo e tal. Então, pra gente ver, né, o quanto que isso... Se bem que no mito de Orfeu não tem sogra nenhuma, mas Afrodite que não gostava da Psique, e aí ela taca a Psique lá no inferno. No inferno. Enfim, então, forte, né, como imagem. Agora, vamos lá. E quando eu digo eu tô dizendo a minha produção, que é o ChatGPT, eu pedi pra eles me dar tipos de sogra, né? Pra gente fazer assim, como se fosse uma taxonomia. Vamos manter a erudição. Como se fosse uma taxonomia das sogras, uma classificação. E aí ele me deu 5 tipos de sogra. Aí vamos comentar os 5 tipos. Vamos fazer assim, eu leio a primeira, eu leio a segunda. Tá. A primeira é a mãe galinha. Quer proteger o filho a qualquer custo. Isso é engraçado, né? Porque é tipos de sogra, mas aí a gente cai em tipos de mãe, né? Tipo, a mãe galinha. Então, é a relação dela com o filho. Com e não o filho, necessariamente com o cônjuge, né? Com a pessoa. Quer proteger o filho a qualquer custo. É compreensível. Tipo, é uma das coisas, né? Da maternidade, enfim, que se fala da mãe superprotetora e aquela coisa mais, né, animal mesmo, aquele instinto de proteção. Agora a gente pode passar para a sogra no sentido de que para proteger o filho, o que ela até tipo, onde ela vai. A ameaça é quem? Quem é? Proteger do quê, né? A ameaça é a mulher? Qual é a ameaça, né? Então é isso, dá pra entender, mas, né, qual é a ameaça? Deve ser uma sogra Proteger que ataca do quê? muito a nora. E em nome disso, dessa defesa do filho. Do pobrezinho que não pode se defender sozinho. Que não pode se defender, que não sabe escolher a pessoa certa. A melhor amiga, até demais, está sempre presente, tipo, sempre. Aí, entendeu? Esse demais, esse sempre é que me assusta, entendeu? Porque eu acho que qualquer relação saudável, e não necessariamente de sogra, mas também entre mãe e filho, pais e filhos, de maneira geral. De todas as relações. Gente, tipo, presente até demais, sempre, essa coisa, eu sempre tive horror a essa coisa, assim, de ficar um encalacrado na casa do outro, entendeu? Pera lá, sabe? Tudo tem limites. E vai ser até um caso que eu vou querer contar depois, quando a gente ler a caixinha de pergunta, que eu também quero falar um pouco sobre isso, assim, que eu já vivi um pouquinho essa situação de um encalacramento grande com a sogra, mas não da minha parte, assim. Eu era meio que obrigado a conviver, porque o meu ex era muito encalacrado com a mãe. Então, assim, era uma coisa que talvez eu até me sentisse um pouco culpado, porque eu não queria falar nada, e também era meu primeiro namoro. Eu não queria falar nada, porque eu não vou me meter na relação, né, entre mãe e filho. E a mãe, assim, não me tratava mal, sabe? Aquele que falou que vai comentar depois, mas já tá falando alguma coisa. Mas eu ficava nesse dilema, assim, caralho, a mulher me trata bem, e eu não quero me meter na relação dela com o filho. Mas é demais, uma relação sabe? a 3, né? Ficava uma relação a 3, porque você tava namorando ele, não a mãe dele. E minha primeira experiência com o namoro, então... Queria ficar sozinho, né? Exatamente. Tchau, né? Tchau, sai daqui, sua chata. Acabei de dizer, ela me tratava bem, assim, cara. Chata pra caralho. Esse sempre presente é complicado, porque é isso, assim, né? Tem um excesso, né, de presença, e o que é excessivo não dá tempo de você desejar. Sim. Tem um ditado que diz, o que abunda não falta. E o que você acha? Pra você querer, assim, o que abunda não falta, no sentido de quê? Pra você querer alguma coisa, precisa faltar, né? Claro.
Se tá ali muito abundante. O que você acha, assim, por exemplo, de pessoas que quando viajam, faz uma viagem com a sogra? Tipo assim, a viagem é em casal, mas aí vai a sogra, o sogro. Você já viu isso? Eu vejo muitas vezes em rede social, assim, tem uma galera que, cara, é o tempo inteiro, assim, saindo, e eu fico pensando, gente, a pessoa não faz uma viagem só com parceiro, assim, sempre tá a família encalacrada. Ao mesmo tempo que eu digo assim, pô, maneiro, tem uma boa relação, eu penso assim, que esquisito. Eu também acho esquisito. Eu acho que não que eu acho esquisito viajar com a sogra, o sogro, nada O disso. problema é o O sempre. problema é o sempre, né? Não ter um momento ali do casal, né? Sim. No mesmo sentido, assim, eu acho que acaba que a família entra como um terceiro no relacionamento. Aí tá sempre você, o companheiro ou a companheira, e mais Sim. alguém, que aí pode ser a mãe, ou a família, ou, né, Sim. ou sei lá quem, né? E aí acaba que a relação a dois ali se perde, né? É. Vira um trio, E essa então. coisa, assim, né? Eu não sei se isso é porque, né? Eu vivo com meu namorado, a gente mora junto, só que eu não digo, por exemplo, que eu sou casado. Então não existe entre a gente essas negociações do tipo. Eu ia dizer que eu não sei se isso é uma coisa que acontece mais em relacionamentos hétero. Talvez. Mas, por exemplo, Natal. Tem que passar esse Natal na casa da minha mãe. Então, mas eu tenho que estar junto de você. Então, se você vai passar o Natal na casa da sua mãe, eu vou junto. Então ano que vem vai ser na casa da minha família. Eu não vivo Eu esse também tipo não. de situação, sabe? A gente se Chega divide. Natal, vai Júlio pra casa da família dele, eu vou pra minha casa, entendeu? Eu não tenho que estar encalacrado nem com o meu namorado o tempo inteiro. E mesmo a gente morando junto, a gente não tá encalacrado o tempo inteiro. Então eu também não entendo essa coisa do ter que estar sempre junto, porque é a família e não sei o quê. Sei Não, lá, eu acho importante estar junto, mas ter que estar sempre é uma outra coisa, né? São coisas completamente diferentes. Acho importante estar junto. Tenho que estar sempre junto. Duas não. coisas diferentes. Por exemplo, Natal e Ano Novo. Eu e Lívia, a gente se divide. Ano Novo não, Ano Novo a gente passa junto, é mentira. Ano Novo também passo Ano junto com o Novo Júlio. é isso. Natal. Ano Novo pra mim não é uma festividade familiar. Assim, nesse Nunca sentido foi, de né? mãe, pai e Nunca tal. foi pra gente, assim. Mas companheiro, companheira, esposa, marido, eu acho que é. Eu me perdi. A gente se divide, Natal e dia 24, dia 25, né? Mas a gente também faz questão de em algum momento estar junto. Sim, claro. Então tem um momento ali da festividade que é com a gente. Mas, assim. por exemplo, se você sabe se, tipo, pra mãe dela, né, seria inegociável. Se ela dissesse assim, algum nossa, Natal. ia ser um horror. Olha, esse Natal eu vou lá com a Maíra na casa do... Eu acho que ia ser ruim. Acho que ia ser ruim. Na família do Júlio isso não acontece, assim, tipo, sempre meu pai vem perguntar, né? Quem é que vem passar o Natal aqui? A gente sempre fala, eu sempre digo, o Júlio vai pra casa dos pais e tal. Mas eu acho que é porque ele quer mesmo, assim. Eu acho que se ele quisesse algum ano ir lá pra casa passar com a gente, eu acho que a família dele não ia. Eu acho que a nossa ligar, família, assim. nesse sentido, é mais desprendida que a família da Lívia. Eu acho que a gente dizer lá pra família do meu pai, olha, esse ano a gente não vai passar aí, porque eu, sei lá, vou pra casa da família da Lívia. Eles não iam se importar tanto. Mas acho que o meu pai ia. Meu pai ia ficar meio chateado. Mas é que tá, a gente poderia, sei lá, não ir passar o dia 24 lá, mas vir no dia 25, entendeu? Eu acho que poderia. a família do Júlio não encasquetar isso, assim, de o Júlio ir passar o dia 24 com a gente, se no dia 25 ele fosse lá almoçar. Agora ele não ir nunca, aí realmente eles vão ficar chateados. Mas eu acho que não tem... A gente não cresceu com essa cobrança. E eu acho que ele também não. Tenho certeza de que ele também não. A família da Lívia é mais unida nesse sentido, assim. A nossa, tudo... Eles têm uma... Agora eu não sei como é que tá, mas assim, eles viajavam juntos, às vezes, pra passar... Tem um cabelo, um negócio em mim. Viajavam, alugavam casa pra passar as festas de final de ano, todo mundo junto. E era todo mundo mesmo, assim. São os irmãos do pai dela, com os filhos e os primos, e as esposas dos primos, e os netos. Alugam um casarão, não sei aonde, vai todo mundo. Eles gostam de fazer isso. Eu acho legal também. Eu acho legal uma vez por ano. De vez em quando, de vez em quando. Mas aí tem as tretas, a família dela tem mais união, tem mais treta também que a nossa. Às vezes eu vivo, me conta o que aconteceu, não sei o que. Às vezes eu me vejo enredada ali nas tramas da família dela, entendeu? Muito mais do que na nossa. Assim.
É porque a nossa não tem nem mais A trama, nossa não nada. tem mais tramas, não tem mais. Não tem mais nada, acabou. A nossa novela familiar acabou. Acabou. Laços de família acabou. Mais ou menos, agora dessa família maior, né? Agora tem eu, você, meu Ah, pai. não, Ih! A temporada atual tá, ó. Vamos lá. Agora é você. Eu. O tipo de sogra, voltamos. A rival invisível. Competição velada por quem faz melhor o feijão. Isso eu nem compito, não tenho a menor condição de competir com a minha sogra sobre E o quem feijão faz o dela é melhor bom? feijão. O feijão dela é ótimo e o meu não é. A Lívia vive reclamando do meu feijão. Por quê? Eu não uso panela de pressão, porque eu tenho trauma por causa do meu pai. Eu tenho um trauma Da da minha panela avó. Você não explodiu. lembra quando explodiu lá? Lembro, foi por isso. Só que explodiu na cabeça do meu pai, caiu o teto. Você não lembra disso? Não. A panela explodiu Peraí, quando a gente morava onde? naquela casa que depois deu o colégio. Então explodiu duas vezes. Duas lá. vezes, explodiu duas Porque vezes. eu tenho a memória, olha só a memória que eu tenho. Explodiu duas Você vezes. sabe que eu sou bizarro com esse negócio de memória. Eu, você e Roberta. Lembra da Isso, Roberta? naquela varandinha. Na varandinha, lendo revistinha. Lendo Lendo Gêmeos de Bi. revistinha. E aí, cara, a gente só barulho escutou um do barulho assim. demônio. Bum! E eu lembro, me marcou tanto, eu era muito pequeno. Que eu lembro da Roberta, eu tenho a cena da Roberta tacando a Jogando a revistinha revistinha pro alto. A revistinha rasgou. Rasgou. E a gente chegou na cozinha e tava o teto todo abaixo. E o meu pai embaixo do teto. Eu não lembro, pra mim tinha sido meu a minha avó. A minha avó coberta de De gesso. gesso. E o meu pai no chão. Eu não lembro, apaguei meu pai desse dia. Eu traumatizei. E eu porque eu vi o traumatizei. meu pai soterrado sob os escombros do gesso. Gente, Achei que meu pai... Cara, eu vivo achando que meu pai morreu. será que vem Aí- daí o meu medo de levar susto, de barulho? Pode ser, porque isso foi traumatizante. Gente, eu vou contar isso quarta-feira pra minha psicanalista Traumatizante, urgentemente. Vou até anotar pra não traumatizante. esquecer. Foi traumatizante. Ficou na minha cabeça a Roberta Foi. com tacando a revistinha pro alto. Foi um horror. E aí, por causa disso, eu sou traumatizada com panela de pressão. Eu não uso. Aí o meu feijão, A ele gente fica usa 3 aqui. horas cozinhando. E a Lívia acha que ele não fica tão grossinho, tão gostoso. Gente, a nossa família tem calacramento com feijão, né, Maíra? Tudo é feijão com Tudo é feijão. feijão. Olha, eu acho que eu já contei aqui no episódio antigo. Do feijão no episódio manteiga. do Eu feijão comi outro manteiga. dia. Comer pode, só não pode fazer. Maíra. Eu comi outro dia, mas eu nunca nem comi. Tem gosto de quê? eu comi, é gostoso. Não, deixa eu falar. Que a gente já falou isso no episódio, Comer o episódio pode. sobre Halloween, superstição, não sei o quê. A nossa família não. Na minha cabeça era não come. Não, e não nem pode fazer. faz feijão manteiga. Porque sempre que fazia, alguém morria. Isso. Passaram a perceber que sempre que voltava dos velórios, dos enterros, quando chegava em casa pra almoçar, a comida era feijão, Feijão manteiga. manteiga. Que tinha sido feita antes da pessoa morrer. Então, Sei lá, a pessoa cozinhava à noite. Aí a outra morria de dia pro enterro. Quando voltava, tava lá o feijão manteiga. E aí, isso na minha cabeça, eu nunca nem comi feijão manteiga. Eu comi outro dia mesmo. Nossa, Eu não sei nem o comi com gosto um pouco disso. de medo. Mas assim, mas por quê? Porque. Maíra, se porque eu que morrer- Você não vai morrer, você já não morreu. É no dia seguinte do Eu negócio. tô com calacramento de morte. No último episódio eu falei que eu Você tive... não vai morrer porque eu comi feijão manteiga, porque senão Tá. você já deveria ter morrido, porque é no dia seguinte. Tá. E você não morreu no dia seguinte. E é a comida que se serve depois, né? Quando volta do enterro. Isso, quando volta do enterro em casa. Então, alguém da família tem que ter feito o feijão manteiga. Eu comi num restaurante self-service. Tava lá, feijão manteiga. Eu falei, é agora que eu provo. Eu já, várias vezes eu tô no buffet de self-service e tá lá a plaquinha feijão manteiga, eu nem pego. E eu tenho muita curiosidade de saber. Mas não vou comer. Eu sei que é uma coisa que eu não vou comer. Come, não aconteceu nada. Eu comi. Tá, Já passou, eu comi tem muito tempo. mas eu tenho medo. Mas, E tudo enfim, isso porque a gente tá falando da rival do invisível. feijão. Competição velada pra ver Feijão, quem... minha sogra já ganhou. Não temos, não competimos pelo feijão. Eu já abri Mas mão. compete por outra coisa, assim, quem faz, não sei o que lá melhor. Não, ela ou quem ganha de é melhor, tudo. então. Ela não precisa competir. Ela não precisa. Melhor em quê? Não. Eu também não tenho isso, não. A Zen, a sogra Zen, só quer paz, incenso e que você leve o Tupperware de o volta. Tupperware, tadinha. Gente, Essa essa minha história, sogra aqui. a minha sogra também fica querendo o Tupperware dela de volta. eu devolvo com feijão, todos. que ela dá com feijão. Eu devolvo todos os Tupperware, porque eu tenho Eu não. agonia de ter pote na minha casa. Júlio que adora um pote. Eu adoro pote. Tem 1000 potes aqui, tudo dele. E provavelmente da mãe. Mas quando vem de lá pra cá, eu nem guardo junto com os meus. Eu lavo e separo, que é pra poder entregar. Porque eu tenho horror de coisas dos outros na minha casa. Ela Aí é super um quer o calacramento. Tupperware dela de volta e as bolsas térmicas.
Também tá cheio de bolsa térmica dela lá em casa. Aí, ó, se for pra gente, ainda tem um último tipo de sogra, tá? Mas eu já tô antecipando. Se for pra eu pensar em que tipo de sogra é a minha, eu diria que a minha é a zen. Só quer paz, incenso ela não quer, mas ela Não, só a quer minha paz e o também. Tupperware de volta. Ela é muito de boa, gente. Ela é super de boa, assim. Não, a minha é ótima, mas eu não poderia dizer que ela é zen, nunca. É, não é mesmo? Ela não é zen. Ela é bem Ela não doida, quer né? paz e incenso. Ela quer o Tupperware de volta, mas não é com paz e incenso. É É, a ameaçando a gente. é aquela coisa tipo Dona Hermínia, né? Cadê a tampa do Cadê? cadê a tampa do meu pote, Isa? É. E é o último tipo de sogra. Lê você. Sogra padrão ouro. Trata você melhor do que sua própria mãe. Sim, existe. Certo? É, né, agora eu não posso dizer porque, né, infelizmente eu não tenho mais É. mãe. Só que, pensando nas minhas ex-sogras, isso nunca aconteceu, assim. Tipo, minha mãe sempre me tratou muito bem, eu jamais Minha mãe mimava substituí- muito a gente. É, Não tem como uma sogra tratar a gente melhor que minha mãe. Minha não mãe tem mimava demais. Mas eu tive uma sogra que nossa, ela era maravilhosa. Eu falei pra ela que eu gostava. Ela fazia uma carne assada de panela maravilhosa, gente. O que era aquilo? Com aquele queimadinho no fundo que fica, de carne assada de panela, que era incrível. A mãe do Bruno primeiro, que eu também já devo ter contado isso aqui, porque eu tive 2 namorados Bruno, né? O Bruno primeiro e o Bruno segundo. A mãe do Bruno primeiro, ela fazia 2 coisas muito bem. Era cachorro quente, o molho do cachorro quente dela era muito bom. E um doce de morango, que eu tenho até hoje a receita, só fiz uma vez, cara, não fica igual dela. O nome do doce, sei lá, acho que não sei se é Maravilha de Morango. Maravilha de doce, morango, eu acho que lembro de você falar. É um doce. Delícia de morango. É um doce maravilhoso que infelizmente nunca mais pude comer, porque, né, terminei com o Bruno primeiro e, enfim. Bruno primeiro. E, enfim, mas fica aqui a minha lembrança do doce de morango da minha Mas ex-sogra. a carne da minha ex-sogra, a questão é o mimo, porque era maravilhosa a carne. E aí teve uma vez que eu falei, nossa, sogra, que carne maravilhosa e tal, não sei o quê. Ela, toda vez que ela fazia a carne pra mim. Ou se eu falasse assim, eu quero não sei o quê. No dia seguinte, se ela não pudesse fazer imediatamente, no dia seguinte estava pronto. Quem é assim é a avó do Júlio. Você não pode dizer que quer nada na frente dela que ela vai fazer. Ela me mimava. Me mimava. Me mimava. Vamos falar dos outros? Chega da gente falar. Então, olha, gente, coloquei lá no podcast que está aparecendo aqui em cima. Aponta. Tá aparecendo aqui em cima o Instagram do nosso podcast, que é @petitgatopodcast. E aqui embaixo está colocando... Você quer que eu divulgue o seu Instagram também? Ninguém vai seguir. Precisa não, porque precisa? meu Instagram é super pessoal, eu não vou O adicionar meu ninguém. eu quero que siga, então vão lá, tá aqui embaixo, @Daniel Bartolomeu com TH, pra você que não está vendo, que está só ouvindo. E eu coloquei lá na caixinha de pergunta, dizendo, gente, me contem histórias de sogras, qual é a relação de vocês com a sogra de vocês e tudo pão, se vocês gostam, se vocês não gostam, enfim. E aí algumas pessoas compartilharam coisas pequenas, outras pessoas compartilharam coisas grandes. Então vamos começar pelas pequenas, tá? Uma pessoa respondeu assim, eu não vou dizer quem é, tá? Mas eu sei que ela está me ouvindo. Comentou assim, ai que medo, não vou comentar nada, vai que... Olha, tá devendo. tá devendo, mas eu acho que podia comentar, porque eu conheço tanto ela quanto a sogra dela não vai ouvir esse episódio. Mas eu entendo o medo, porque talvez pessoas que também conhecem também vão ouvir e vai contar poderia contar. Vai, lê você esses 2. Minha sogra me pegava para Cristo para desabafar. Eu sabia das fofocas da família toda. Pegar para Cristo... É bem que você gostava, né, querido? Mas, por exemplo, quando a pessoa fala assim, fulano me pegava pra Cristo, é porque pegava pra judiar, né? Aquele, todo religioso, de Cristo, Judas. Mas, pelo visto, não, ela pega ele pra fofocar da família. Então, eu ia adorar saber as fofocas da família do Júlio. Pois é. A minha sogra também me conta as fofocas da família. Cara, sabe que eu fico, assim, só porque... Tem um comentário que se eu não fizer agora, talvez eu esqueça. Cara, eu lamento tanto. O Júlio não conheceu minha mãe, cara. Ele não conheceu minha mãe. Ele conheceu minha mãe, assim, já toda debilitada, já doente, sabe? debilitada. A Lívia conheceu muito pouco. Só que, assim, tipo... Porque era legal, assim, né? Tipo, e... Pensando aqui, eu tô querendo falar isso porque eu tava querendo encaixar minha mãe em alguma dessas sogras. Tu acha que ela era o quê? Quer proteger o filho a qualquer custo. Ela era mãe galinha. Era, assim, mas ao mesmo tempo, ela tratava super bem. Ela não era, por exemplo, a melhor amiga, até demais, tá sempre presente, tipo, sempre. Ela respeitava o espaço, ela não ficava enchendo o saco.
Ela ficava enchendo o saco. Não? Acho que ela Não enchia o sei. saco. Mas assim, de sempre? Ela não Não, ia assim não. sempre lá em casa, aparecia do nada. Ah, não. Não. Se a gente Não, mas dissesse eu pra tô ela, pensando mãe, numa época que a olha. gente namorava com ela. Por exemplo, eu lembro de eu ter terminado um relacionamento e minha mãe adorava a pessoa. E aí, eu tinha terminado, tava um inferno, eu tava sendo um pouco stalkeada. E aí, um belo dia, eu chego em casa e a pessoa está dentro da minha casa, conversando no sofá com a minha mãe. Ela simplesmente botou a pessoa pra dentro, eu já tinha terminado, tava... Gente, não Não lembro. queria olhar pra cara da pessoa, a pessoa foi Depois lá... me conta quem que eu... Conto. A pessoa foi lá, ela falou, entra, fulana. Botou lá, ficou um tempão conversando. E depois que eu fui reclamar, pô, mãe, você botou fulana pra dentro, não sei o quê. Ai, mas ela é tão legal. Mas eu gosto tanto dela. Então é uma mistura da mãe galinha com a melhor amiga. Mas assim, rival não ficava competindo por nada. Não. Nunca vi minha mãe como uma pessoa ciumenta com relacionamentos. É. Zen, muito menos. E sogra pra dar um Zen. ouro também é exagero. É exagero. Lê esse aqui Esse é também. bonitinho. Minha sogra é a maior referência de amor de mãe da minha vida. Minha melhor amiga. Que bonitinho. É. Tá. Então agora vamos lá. Tá. Próximo. Agora vai. Aí agora vem os textões. Pesado Agora agora. vem. E essa pessoa aqui, em todo episódio ele tá. Todo episódio tá. Ele vai até falar disso aqui. Porque ele sempre são as melhores histórias. Então vamos lá. Ele respondeu a minha caixinha de pergunta assim: timing perfeito. Eu estou neste exato momento chocado em saber que a minha ex-sogra está agora com o meu ex curtindo e dançando numa festa de música eletrônica. KKKKK. Eu tinha uma boa relação com essa sogra e vou contar algumas histórias. Oba! Ela, desde o começo, sempre me tratou bem. Praticamente me adotou como filho. Quando eu conheci, eu não era assumido pra minha família ainda. Só pra um negócio, tá? Eu li meio que por alto, mas eu tô tendo a surpresa agora. Eu não li exatamente o que é a história. E quase sempre descama pra coisa de sexo esse garoto. Ai, meu Então Deus. são sempre as melhores histórias, gente. Continua mandando. Então, só pra te preparar, porque do nada Ai, pode meu Deus. surgir, sei Surgiu lá... uma reviravolta uma mexicana, de reviravolta- novela mexicana. Tá. Quando eu conheci, eu não era assumido pra minha família ainda. Ela sentou para conversar comigo e me convenceu a me assumir. Logo em seguida, me assumi e muita coisa deu errado. Essa história já foi contada em outro episódio do podcast. Recomendo que assistam, ouçam todos os episódios anteriores, porque sempre estou neles. É verdade. Quebrada a quarta parede, voltemos ao assunto. Minha relação com minha sogra era tão boa que ela sempre pedia pra eu ir na casa dela, mesmo o marido dela sendo homofóbico e me odiando, gente. Eventualmente, ela pedia pra eu cozinhar, porque eu amo e sou bom nisso. Ela já me apresentou pra família toda, inclusive me obrigou a ir na cidade natal dela para conhecer o restante da família. Quando eu terminei com meu ex, ela ficou muito abalada e veio falar comigo pra me convencer a reatar meu relacionamento. Foi intrometida. Já o meu ex... lê você o resto. Já meu ex-sogro, o homofóbico, não me dava muita atenção no começo. Tava sempre de mau humor com minha presença. Mas teve um dia que tudo mudou. Ele levou a esposa, os filhos e me chamou para irmos num restaurante almoçar. Um típico final de semana em família. Ele, do nada, começou a conversar comigo, contar como conheceu a esposa, Olha. contando histórias engraçadas. Foi bem legal e todo mundo ficou chocado como naquele dia ele me aceitou como membro da família. Foi isso então, gente. Não teve reviravolta então mirabolante, mas que Poxa. bom. As histórias estão bonitinhas. Eu achei que ia acontecer alguma que todo mundo ficou surpreso, mas depois ele deu uma outra reviravolta e revelou que, na verdade, era uma armadilha. Mas não- Aí a última pessoa, gente, poucas pessoas compartilharam. Vocês ficaram com medo de falar da sogra? Gente, pelo amor de Deus, tá? Cuidado pra não falar o nome. Não vou falar o nome, porque olha só. A pessoa comentou assim na minha caixinha: vamos marcar um café pra eu te contar várias histórias de sogra. Eu falei, poxa, não vai dar tempo. Porque eu coloquei a caixinha, sei lá, ontem ou anteontem, não ia ter como marcar café pra ela me contar as histórias. Aí eu botei, não vai dar tempo, manda qualquer história. Aí a primeira coisa que ela me fala: não fala meu nome. 4 pontos de exclamação. Tá, só que ela, depois ela escreveu o próprio nome. Ó, Tem que tomar cuidado pra não ler pode sem deixar, querer. Pode deixar. Teve a vez em que ela soltou pra minha mãe: a fulana faz umas comidas muito boas. Pena que ela tem preguiça de cozinhar. Filha da puta. Sendo que eu trabalho 60 horas semanais fora. Gente,
A vez que ela entrou na minha casa sem avisar que estava indo, abriu a porta e ainda ficou brava porque o filho dela chamou a atenção dela. Disse que era a casa do filho dela e perguntou qual era o problema dela ir lá e pegar uma bala ou um feijão, caso ela quisesse. Gente, o feijão tá bombando no episódio Aí de você hoje. chega em casa, sumiu o feijão que você tinha feito. E aí? Não, mas aí, ó, essa sogra aqui, ela é a mãe galinha que quer proteger o filho a qualquer custo. A melhor amiga tá demais, tá sempre presente, tipo, E sempre. um pouco de rival invisível, assim. Ah, não, se bem que não falou, né, de competição. Mas, ai, gente, olha, uma das coisas que mais me irrita, e não necessariamente com relação à sogra, com tudo, cara, eu odeio me sentir invadido. Odeio, cara. Então, assim, tipo, não aparece de surpresa na casa dos outros. Foda-se que é a casa do seu filho. Tem uma outra pessoa morando ali. E mesmo que fosse só a casa do seu filho, gente, o filho pode estar dando uma festa em casa, pode estar recebendo alguém, pode estar num dia que não queira receber. Só porque você é mãe, pai, você acha que... Não, e gente, fora que, assim, às vezes tem coisas íntimas, né? Pela casa, assim, sei lá, calcinha pendurada no box do banheiro, entendeu? Aí chega alguém ali olhando, enfim. E aí, vamos lá então agora, que a gente falou do passado das pessoas da caixinha. As suas ex-sogras. Tem alguma história, alguma coisa assim? Ou não necessariamente uma história. Olha, eu sempre dei muita sorte. Mas eu tive assim... Ah, tá. Não, eu tive uma sogra bizarra. Como é que parece? É mesmo, eu tinha esquecido. Ah, já sei quem é. Já Nossa, sei quem é. É porque gente, essa história é ótima, eu vou contar. Ela faleceu, né? Ou não? Não, faleceu nada. Ah, então vai, tá conta. Vivíssima. Pode ser outra que eu não sei. Fazendo um monte de merda, eu acho. Então, eu tenho duas histórias, assim. Uma, eu não sei nem se posso chamar de sogra, porque, assim, eu namorei tão pouco tempo e foi um dos poucos relacionamentos heterossexuais que eu tive. E, enfim, né? Pelo menos me gerou essa história, foi a única coisa. Eu fui pra ser apresentada pra mãe de um cara que eu tava saindo uns 3 meses. E aí, foi a única vez que eu estive com ela. Mas eu senti que se permanecesse num relacionamento com ele, a situação não ia ser legal. Porque cheguei pro tal churrasco, tava lá, ela era um churrasco me olhou da família dele. Eu cheguei, ela já me olhou de cima a baixo, assim, que... Sabe assim, aquele olhar que você vê que tá procurando problema, defeito? Agora, eu tô meio calacrada, mas eu era bonitinha na época. E ela não encontrou. Olhou assim, aí... Pelo menos não externamente. Fisicamente, não deu tempo de encontrar os problemas de verdade. Aí, tava bebendo uma cerveja e tal, e foi assim, o rapaz levantou pra poder pegar mais cerveja pra mim, veio com uma coisa, serviu meu copo. Ele acabou de servir meu copo, ele não teve tempo de fazer absolutamente mais nada. Talvez ele até fosse servir ela. Ela já veio assim, fulano, e o meu? Você não vai encher o meu copo? Ai, que preguiça, gente. Aí, assim, foi bizarro, porque foi nitidamente alguma coisa de uma rivalidade tão ostensiva e desnecessária. Não foi nem brincando, tipo assim, pô, nem vai encher o meu, né? Agora que tá com a namorada. Não, foi uma coisa assim. E o meu ficou ofendidíssima. Vai Aí eu pensei, vai dar ruim. Só que não deu tempo de dar ruim, porque a gente não ficou junto. E eu tive uma sogra muito louca. Muito louca. Ela, uma vez, ela era muito difícil, muito, muito difícil. Tinha uma coisa, assim, com a filha, era com uma menina que eu namorei. Com a filha, uma coisa esquisita, a relação das duas muito junto ali. Ela tinha vários problemas de saúde, físico e mentais também. E aí, teve um dia que eu tava no cinema com a minha ex, esse dia foi demais. Eu tava no cinema com ela, a gente tava vendo um filme e tal, se divertindo, nananã. E assim, sempre tinha alguma coisa que a mãe dessa pessoa dava um jeito de se intrometer ou de invadir. Era extremamente invasiva. E aí a gente tava bem e tal, lá no cinema, não sei o quê. Ela liga. E aí eu já fiquei puta, porque a minha ex atendeu no meio do cinema, atendeu a mãe. Mas enfim, atendeu. E ela fala assim, volta pra casa que eu estou infartando. Estou infartando. Aí, eu na hora eu fiquei com uma raiva, só que eu ao mesmo tempo fiquei culpada. Porque eu pensei assim, caraca, ela tá infartando, Maíra. Pô, para de ser, né, ridícula, egoísta, a pessoa tá infartando. Vamos lá, vamos socorrer ela. Sim. Chegamos na casa dela. Ela estava, a pessoa infartando. Na cozinha,
com os peitos de fora, só de calcinha, sentada na mesa da cozinha, com um copo de café e um cigarro, fumando na mão. Gente. Assim. Aí, Calma, quando a gente assim. abriu, tranquila, fumando, assim, com uma cara. Aí a gente entrou, ela tava lá, assim, desse estado. Falei, quê? Meu Deus do céu. Fiquei com uma raiva. Aí ela vai ainda manda Nossa, eu assim, ia ficar muito puto. eu já tô melhor. Eu espero que eu não tenha atrapalhado vocês. Filha da... Aí eu atrapalhou. Eu falei. Tu falou? Falei, atrapalhou. Atrapalhou sim. A gente tava no cinema, a gente tava no meio de um filme. Atrapalhou. E a... Ficou meio assim, não me lembro direito, mas ficou meio assim. Mas ela não falou, tipo, porra, mãe, que não sei o quê. Falou. Porque a Tirar meu gente óculos de fazia novo, isso, que eu né? botei Tipo, sacolé. caraca, mas a gente ia, né, Falou, revidar ali. caramba, como que você tá infartando? Você tá fumando? É claro que você não tá infartando, não sei o quê. Sair bebendo café e fumando, infartando. Enfim, foi. Mas foi assim, essa cena. Luequa. E eu senti uma coisa assim, tipo, eu espero não ter atrapalhado, como uma coisa assim, eu fiz isso para atrapalhar. Mas Na hora vocês bateu tinham uma pra boa mim. relação. Ela gostava, assim, de você, tipo... ou- Não. Acho que não. Eu não tinha essa impressão. Eu Eu não- cheguei a conhecer. Eu não sei nem dizer, Daniel. E quando você falou que ia falar de uma que sogra, ela não eu gostou. pensei em outra. Mas enfim, não vou falar aqui. Porque não deve ter vindo na sua cabeça. Não vou citar nomes. Que chegou aí lá em casa. Gente, é porque eu já tive muita sogra, né? Já. Eu tive Que 3. isso? Estou na 4ª. Não, mas é porque essa é muito do passado, é muito não, lá, mas, assim, assim- minha adolescência, né? Essa outra também é muito do passado, mas é mais início da vida adulta. Aham. Mas essa foi quem fez eu forçosamente me assumir pra minha família. Que pegou uma coisa, uma cartinha de amor que eu tinha escrito, né? Pegou da bolsa da minha ex e foi lá levar Pra minha mãe, pro meu pai ler. ver. Meu Deus do céu, foi um horror. Mas enfim, ai. eu tive 4, né? Estou na 4ª sogra. A primeira, que era aquela que eu citei lá no início, que eu ia falar, era isso, assim, tipo, eu hoje analisando, eu penso assim, e como eu também não devo mais nada a ninguém, tipo, né, não tenho nem contato com meu ex, tipo assim, eu achava ela uma chata. Porque assim, na época rolava um conflito, de eu pensar assim, pô, ela me trata bem e tudo, só que ela era muito invasiva. E aí eu não sabia, chegou um momento em que eu não sabia se a invasão partia dela ou se realmente a porra do meu ex-namorado trazia. Cara, a gente foi pra boate gay com a mãe dele, sabe? E aí ficava aquela coisa do tipo, nossa, que legal, ela aceita meu relacionamento. Mas em paralelo a isso, ficava, caralho, sabe? Uma velha de quase 70 anos, uma boate gay, eu querendo ficar com meu namorado, dava uma inibição, assim, sabe? E as pessoas paravam pra falar, e ficava aquilo, ai, nossa, que legal. Então ela ficava assim, ela tinha uma fachada meio de, tipo, ser a sogra legalzona, a mãe legalzona que aceita o filho gay, só que ao mesmo tempo ela Tinha um lado invasivo tinha um lado nisso, invasivo, né? sabe? Só que aí é isso Eu que eu aceito digo. desde que eu esteja presente Eu aqui também. eu não sei até que ponto ela queria estar presente ou se era o meu ex que levava ela. As duas coisas, Eu né? lembro Ele uma vez- topava, no mínimo ele aceitava, catava isso. Eu lembro dela ir lá em casa, conhecer minha mãe. E assim, foi um dia que a gente ia passar o dia na casa da minha mãe. Acho que eu bem lembrei o nome dela do nada. Cara, E Começa com- aí começa com L. L. Ah, não, então não lembrei. É porque é um não. nome duplo, né? Tá. Então, E aí, ele levar ela, eu pensava, cara, tipo, eu lembro de uma cena, ela e ele, era isso, em cima da cama do meu quarto, a gente vendo DVD. Sabe, tipo, caralho, eu quero ver DVD com meu namorado aqui do meu lado, não quero essa porra. E ela fazendo uns comentários, assim, sabe? Ela era uma pessoa meio ignorantezona, sabe? Fazendo uns comentários, tipo, meio nada a ver, meio burro, sabe? Ai, uma chata. E teve uma época também que eu... tadinha. Ai, Maíra, Pois. eu sou chato. Você é, Eu você sou é chato pra chato. caralho. Às vezes, tudo isso, se fosse você vivendo, você não talvez ia- ia adorar a mulher, sei lá. Exatamente. Mas, talvez. ela era meio olhuda também, sabe? Teve uma época em que eu e esse meu ex, a gente vendia... A gente já fez de tudo na vida, né? Já? Já vendi ouro em Madureira, já vendi já fui muambeiro. A gente ia comprar, lembra disso? Eu ia falar o nome dele. Bom, posso até falar, né? Porque mudou de nome. Mas enfim, eu e o fulano, a gente ia pro Saara, a gente comprava bijuteria pra revender. E aí, lembra disso? Que eu que vendia? objetivo? Ganhar dinheiro.
ter dinheiro. Eu lembro que... E a gente fez um dinheirinho bom uma vez, tá? E aí eu lembro que, tipo, rolou a primeira vez, né? E depois a gente foi comprar mais pra poder vender. Quando a gente foi comprar mais, que a gente tinha ganhado um dinheiro maior, a gente pôde comprar mais coisa pra vender mais, a gente comprou uma bolsa pra poder... Porque antes a gente usava uma bolsinha pra guardar as coisas. E depois, como cresceu, a gente comprou uma bolsa maior. Primeiro comentário dela, ih, já tão ricos, né? Lá a bolsa agora, como é que é o tamanho da bolsa? Mas sabe, esses pequenos comentários que eu pensava, ai, que mulher olhuda, sabe? Tudo pra ela era dinheiro. Não, Maíra, tudo pra ela era dinheiro. Tá, isso foi um exemplo dentre vários. Dentre vários. Porque se fosse só isso, ela podia ter feito só um comentário. Queria saber quanto custava a mensalidade da escola da minha mãe. Ai, sabe? Entendi. Não. Foram várias situações. Aí a segunda, que era a mãe do Bruno I, um amor de pessoa, assim, tipo, maravilhosa também, a Beth, enfim, posso até falar o nome dela, porque o Bruno I é o único ex com quem eu tenho contato até hoje. Gosto muito da Beth. Quando a minha mãe faleceu, ela mandou mensagem pra mim. Ela adorava minha mãe também. Elas se conheceram. Enfim, era uma relação que foi muito, muito legal. E é que fazia o doce de morango. E a minha terceira sogra, do meu último ex, eu não conheci, né? Porque eu também já contei essa história aqui. Eu simplesmente não existia. Eu também já não existia. Eu não existia pra família do meu ex, assim. Ele era encalacrado com relação a se assumir e eu não era apresentado à família nem como amigo. Então eu só via a sogra por foto no Instagram dele, mas eu não sei nem o nome dela. Nem por Instagram, eu não sei nem a cara da minha E sogra. hoje eu fico pensando que graças a Deus que eu não conheci, porque assim, ele devia ter os motivos dele pra não contar pra família. E sei lá quem era essa mulher, se era uma homofóbica, enfim. Então eu não faço a menor questão de conhecer. E agora a mãe do Júlio, que é maravilhosa, enfim, já tô com o Júlio há 4 anos e a nossa relação é super boa. Não tenho mesmo, assim, não tenho nada pra dizer. Não é só pelo fato de eu saber que ela está ouvindo, mas eu realmente não tenho. Inclusive me chamou hoje pra gente ir lá tomar café. Minha sogra chamou a gente pra comer uma picanha hoje, mas também, chamou em cima da hora. Mas assim, em relação à minha sogra atual também... Nada, né? Nada a dizer. Nada a dizer. Além de coisas boas. Além de coisas ótimas. Sim. Ela é da cervejinha, entendeu? Ela parou de fumar e eu também. Ela parou de fumar até antes de mim, eu também. Mas quando a gente fumava, ia pra casa dela, a gente sentava lá com a cervejinha, com um cigarro, é uma ficava daquela, lá. eu adoro, senhoras de voz rouca. Ela é uma senhora de voz rouca. A avó dela. A sogra dela é uma senhora de voz rouca, que tem várias pastilhas dentro da bolsa. As pastilhas. Não tem um negócio de pastilha que para parar de fumar. Ela é um personagem. Assim, eu não conheci vou contar ela isso, uma que vez eu não só. sei. Acho que eu vou mostrar esse podcast pra minha sogra. Então Conheci eu vou contar. ela uma vez só, mas assim, gostei muito dela e... Enfim, eu gostaria não vou de contar ter mais a história contato, das inclusive. pastilhas pra não expor minha sogra. Mas ela é maravilhosa como Eu adoro isso. pessoas pra de parar voz de rouca. fumar, ela comprou várias balas, assim. Então, até hoje acho que ainda tem. Você vai lá na casa dela, abre uma gaveta cheia de drops de house. Gente, tias de voz rouca, fumantes, são sempre maravilhosas. Aí, então, olha só, vamos já meio que ir pro encerramento, né? Porque a gente já tá com quase 1 hora de episódio, a gente falou pra caralho. E aí eu quero te perguntar, assim, vamos dar dicas pros ouvintes. Como manter a paz com a sogra, assim? Tipo, o que você acha que a gente tem que fazer pra, diante de uma sogra meio difícil? Esse último que eu ia falar quando eu bati o olho aqui. Nunca entre posso começar do último? Nunca entre numa disputa de quem conhece melhor o filho. Spoiler, ela trocou a fralda. Você não vai vencer. Tipo assim, eu acho que a dica que eu acho principal é essa, assim. Não entrar em disputa, mesmo que a disputa esteja sendo colocada pela sogra. Não entra, assim, é isso, assim. Chega no humildinho e com a consciência de que tem coisa ali, são lugares diferentes, tem coisa ali que você já perdeu se você resolver disputar, não tem como, né? É a mãe, né, do seu companheiro, a pessoa mais importante da vida dele também, ou dela. Né, defendendo, assim, um pouco... Às vezes ela só quer participar, Isso. sabe? Porque, tipo, já perdeu o filho, fora, né? Assim, o filho já saiu do ninho, já foi morar fora. E ela quer participar ali ainda ativamente da vida do filho e se sentir útil. E muitas vezes é mal interpretada. Então, tem vezes que não, né? Tem vezes que é filha da puta mesmo. Mas tem vezes... Mesmo. Aquele começa no erudito, citando Afrodite, aí termina... filha da puta mesmo. Mas enfim, essa é a graça, gente.
Começa no Leblon e vai parar em Madureira. Vai parar em Madureira. Falando francês, tá? Mas em Madureira. Começa estacionando o carro no Leblon e depois... Mas é aquilo. E aí, às vezes, coitadinha, ela é só mal interpretada, né? Tipo, e aí até tá aqui, assim, uma piadinha, mas enfim, outras vezes ela tá só entediada com a aposentadoria e resolveu opinar no seu casamento. Às vezes é isso, né, também, tipo, querer ter alguma coisa pra fazer. E me lembrou agora, porque a sogra, em algum momento, né, enfim, não é uma lei, mas chega um momento em que acontece, que a sogra vira a avó, né? E aí tem também essa passagem das coisas que a sogra faz com o filho ou com a filha, de passar a fazer tudo isso, essa superproteção, o caralho, com o neto. E que também gera uma relação muito complicada, né? Porque aí a disputa de atenção não é só entre o filho, mas também com o neto, né? Tipo, você não cuida do seu filho direito, eu que sei cuidar, porque eu já sou mais experiente, eu sou mais velha. Pois é difícil isso, né? Ao mesmo tempo, é importante dar algum lugar, porque tem talvez um desejo de transmitir alguma coisa da experiência, do que já sabe. Acho que é poder escutar. Você, né, tem isso é transmitido, cuidado que você fez com o seu filho. Pegar o que é pra pegar e descartar o que é pra descartar, mas não entrar numa, né? De ficar, não sei o quê. Porque pra quê, né? Pra quê? Sim. Né? E agora vem cá, você tem filho. Tenho filho. Você já é sogra? Se você ainda não é... Se você já é, que tipo de sogra você é? E se você ainda não é, que tipo de sogra você quer ser? Eu não sou. Meu filho, não, até hoje, nunca me apresentou nenhuma namorada ou namorado. Ninguém que ele tenha tido algum relacionamento. Acho que ele nunca teve um relacionamento, assim, né? Pra ele... te apresentar a família e tal. Não. Meu sobrinho tem 18 anos, gente, só pra vocês saberem. Só assim, né, que eu sei que ele tá falando, tá interessado, pegou, não sei o quê, beijou, não sei, isso aí isso eu ele fico te conta? sabendo. Tá. Às vezes me conta do nada, ele me conta. Se eu for perguntar, ele não quer contar. Então eu tenho que fingir desinteresse pra eu saber de alguma coisa da vida dele, entendeu? Eu tenho que fingir que eu não tô nem aí. Mas ele nunca me apresentou. Que sogra seria? Ai, gente, difícil, que né? sogra você quer ser quero e que ser. sogra você acha que vai ser? Porque querer é uma coisa, né? Eu acho, assim, eu não sei se dentro daquela classificação que a gente leu. Pode ser, ou pode ser posso outra. pegar aquela... Eu acho que eu seria, assim, uma sogra. Eu gostaria de participar de alguma forma, mas eu jamais seria invasiva, até porque é isso, eu tenho horror também a qualquer tipo de invasão, de chatice, né, de ficar querendo saber demais. Mas eu gostaria de participar, tudo isso que a gente gostaria, né? Aí depois, quando acontece, a gente faz tudo errado. Faz tudo errado. Eu acho você que dizendo, meu feijão é melhor. Meu feijão, não sei. Eu acho que feijão as pessoas me ganham fácil. Teu cheesecake. Meu cheesecake. Tá, vai querer fazer melhor que o meu? Não tem. Tá. Então, isso aí eu não vou admitir disputa. Eu acho que é isso. Eu não gostaria de ficar entrando em disputa, entendeu? Assim, porque tá roubando meu filho. Não, assim, eu acho que eu tenho muita clareza que não tem nada a ver comigo. Eu acho que eu não sou essa pessoa. Também acho que eu tenho tempo de análise suficiente pra ter superado esse tipo de coisa, de ficar me colocando no lugar do outro. Eu sei o meu lugar nas coisas, entendeu? Na vida. E ali com o meu filho. Então, eu sei que o meu lugar com o meu filho é meu, não tem como, né? Ninguém tá nele. Nem a outra mãe, ele tem duas mães. Uma mãe não ocupa o lugar da outra. Gente, a namorada dele tá fodida. Ele vai ter duas sogras. Caralho! Machismo. Porque se tivesse uma sogra e um sogro, estaria tudo bem. Verdade. Sogro pode ser difícil, verdade. Tá? O quê? Pode. Então é isso. Eu acho que eu vou tentar ser uma sogra legal, maravilhosa e amiga. E manhoso. E tudo bom. Eu também te vejo, sem brincadeira. Eu te vejo, assim, tipo, de boa, como né? uma pessoa de boa. Eu acho que eu vou ser um pouco como a minha própria sogra. Sentar, tomar uma cervejinha com a minha nora, conversar, e como é que estão as coisas, o que eu posso ajudar. Isso aqui. Se também não quiser minha ajuda, também ótimo. Que vai pra porra também, entendeu? Quer, não quer, tchau. Eu acho que... verdade. Seria de eu boa. Eu não tenho filho, provavelmente não vou ter, mas também me veria assim, sabe? Tipo... Porque é um tipo de relação diferente, não tem competição, né? E não tem por que ter ciúme,
Porque o tipo de relacionamento que eu tenho com o meu, que eu teria com o meu filho não é o tipo de relacionamento que o meu filho teria com a pessoa que ele estivesse. Que bom, né? Que bom. Saudável, Senão, né? Senão temos um então, probleminha. temos um problema aí. Mas, né, então, sei lá. E espero que eu continue tendo boas relações com os meus sogros. Sogros? Sogros. Chiquinhos, Sogros. chiquinhos, não sei. Com os meus sogros. Os meus sogros. E tudo bom. Alguma outra coisa que tudo você bom. gostaria de dizer? Acho que não. Mandar um beijo pra minha sogra. Ah, beijo pra minha também. Maravilhosa. Da próxima Beijo. vez Talvez que eu eu vá for aí aí, eu daqui a quero pouco. picanha, porque você foi fazer picanha, me chamou. E eu tinha esse podcast pra gravar, pra falar de você. Me chama também, porque eu acabei de dizer que eu gosto, né? Que eu não conheço Ah. você também muito bem, mas ouço histórias e acho você uma pessoa legal e gosto de tias com voz E gosta rouca. de picanha E gosto e de de picanha tias com voz também. rouca. E a minha sogra você já conheceu também, né? Você já foi lá, enfim, ela sempre convida pra tomar um cafezinho. Super, já comi lasanha Ela da sua vai sogra. fazer. Que tava vá- maravilhosa. No meu aniversário, gente. Meu aniversário, minha sogra falou: o que você quer? Eu Vem comi uns jantar. 5 pedaços de lasanha. Vou fazer um aquele bolo dia. pra você. Gente, ela fez. Eu falei, faz uma lasanha. Ela fez lasanha. Comemorei meu aniversário lá. Uhum. Fez um bolo, me chamou hoje pra tomar café. E ela chamou também pra mês que vem, que vai ter tipo uma mini festa juninazinha. Não sei agora o dia. Gosto. Mês que vem, julho. E falou pra te chamar. Então, tá vendo, Chamar. gente? É isso, É sabe? É isso, sobre né? isso. É ter mais casa onde você possa comer. Olha que coisa Isso, maravilhosa. exatamente. Se você tiver uma relação ruim com a sua sogra, é menos coisa que você come. É verdade. Sim. Vamos basear todos os nossos relacionamentos em comida que não afeto. tem como dar errado. Inclusive, ó, vamos encerrar então aqui. E o próximo episódio que eu já falei pra você participar é sobre comida, né? Tá, Vamos tudo ver bem. aí um dia de você vir gravar. Tem que ser, pra né? gente Pô, a falar. gente adora. Por isso que a gente. Agora a gente tem coisas. A gente. É tô eu, aqui- você não, você tá maravilhoso. Tô mesmo. É eu não. Então, vamos lá. Então é isso, gente. Vou colocar só de novo aqui o Instagram do podcast, @PetitCantoPodcast. Sigam lá pra vocês participarem. Gente, quase ninguém participa, sabe? Sempre eu que fico insistindo para as pessoas participarem. E aqui no meu também, @Daniel Bartolomeu com TH. E sigam lá. E é isso. Participem das caixinhas de pergunta que a gente lê na resposta de vocês no sigilo. Tá bom? Beijos. Beijos. Até daqui a 15 dias. Tchau. Viu? Gostou adorei. de participar? Gostei de participar disso. Então agora sai que eu vou só salvar aqui. Ah, meu Deus, será pra que eu você. tava muito Morreu de gorda? calor? Não, Não, né? Será que o quê? que eu tava muito gorda no vídeo. Eu não vi. Não. A gente vê como é que ficou agora, rapidinho. Ai, será que eu quero ver? Quer? E agora você não quer?